Eu passei 12 anos estudando para ser promotor de justiça, meus amigos. Mas Anderson, 12 anos? Sim, gente, 5 de faculdade e mais 7 anos estudando para concurso público. 12 anos lendo lei, decorando, como nós mesmos falamos, decorando jurisprudência, estudando as teses mais complexas do direito brasileiro, como muitos de vocês sabem e passaram por isso. Mas logo no meu primeiro dia de trabalho como promotor de justiça, no meu primeiro atendimento, um casal de idosos me ensinou em poucos minutos uma lição que esses 12 anos inteiros não haviam me ensinado. E eu nunca mais esqueci esse dia, meus amigos. E é por isso que eu conto essa história. E quando eu terminar de contar o que aconteceu, eu tenho certeza que vocês também não vão esquecer. Porque essa história, ela também é sobre vocês e sobre o que vocês vivem e vivenciaram em suas carreiras ao longo desses anos. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Gomes, eu sou promotor de justiça no estado do Ceará já há quase 12 anos, criador aqui do Além do Diploma, esse canal que fala sobre carreira jurídica, sobre o que o direito não fala, além de outras questões todas ligadas à nossa carreira. E esse é o 5º episódio da série que a carreira jurídica não ensina. Então, se você é juiz, promotor, advogado, defensor público, procurador, delegado, ou você está estudando para entrar na carreira, esse programa foi feito para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e compartilha o nosso conteúdo com outros colegas da carreira ou que estão pensando em entrar na carreira. Se você achar que esse conteúdo também é relevante, é importante para eles. Toda semana um episódio novo aqui. Gente, 2014. O ano era 2014. Eu chegava por dia 29, era um domingo à noite. Dia 29 de setembro do ano de 2014. Em uma cidade pequena no interior do Ceará, cerca de 11 para 12 mil habitantes. E eu cheguei ali com a cabeça cheia. E aí, quando eu digo cheia, eu digo lotada, mas não era lotada de problema, não era lotada de pensamentos, não era lotada de preocupações, como nós podemos imaginar quando hoje se diz que estamos com a cabeça cheia. Aqueles anos de estudo, eles me transformaram numa espécie de enciclopédia jurídica ambulante, porque eu tinha na ponta da língua teorias, princípios, decisões dos tribunais superiores, artigos de lei que a maioria das pessoas que não são da área nem sabem que existe. E eu, como todo bom operador do direito, estava muito ansioso para usar tudo aquilo. E aí eu sentei naquela cadeira de promotor pela primeira vez, imaginando já os grandes casos, as grandes teses, os problemas jurídicos complexos que iam exigir tudo que eu tinha aprendido. E eu estava pronto, ou pelo menos eu pensava que estava pronto. E sabe qual é o problema de nós acharmos que estamos prontos? É porque a vida, ela tem um jeito muito específico de nos mostrar que não estamos. E naquele dia, esse jeito bateu na minha porta. Entrou no meu primeiro dia de trabalho na promotoria, no meu primeiro atendimento, um casal de idosos. Ela na frente, o rosto mais sério, os olhos um pouco marejados, ele atrás mais calado, mas com aquele sorrisinho discreto no canto de boca. E olha o que a minha cabeça fez. Antes deles sentarem, antes deles dizerem uma única palavra, a minha mente ela já disparou. Pai, deve ser algo relacionado ao Estatuto do Idoso, ou será que é violência doméstica? Ou algum direito fundamental aqui que está sendo violado? E eu já comecei a montar meio que uma tese jurídica na minha cabeça antes de saber qual era o problema. E aí eles sentaram ali na minha frente, aquela senhora me olhou com uma seriedade de quem carrega
um peso, algo que aí está incomodando, e disse para mim: doutor, eu preciso muito da sua ajuda. E eu, com toda a postura de que ia resolver o problema, de que ia me deparar com uma grande questão jurídica, respondi logo: pois não, senhora, em que eu posso ajudar? E eu já esperava ali uma grande situação, e a minha cabeça não parava de pensar, de vasculhar o universo de conhecimento que nós temos ao chegarmos nesse ponto. E ela só olhou para mim e disse: doutor, preciso que o senhor converse com meu marido. Por que ele não me caça mais? É isso mesmo, gente. Foi isso que eu ouvi. Meu marido não me caça mais. Meus amigos, o silêncio naquela sala, ele foi ensurdecedor. Eu olhei para o marido, um senhor de 78 anos, lembro muito bem da idade dele, ele me disse nesse dia. Ele só balançava a cabeça devagar, com aquele mesmo sorriso no canto de boca, meio que desdenhando da situação, sabe? Ele fazia assim. E eu olhava para ela como quem diz: mulher, isso não é problema do promotor, não. E eu fiquei ali, parado, olhando para os dois, procurando na minha mente o que dizer. E eu vasculhei lá os meus 12 anos de estudo, eu procurei no Código Civil, no Código Penal, na Constituição, no Estatuto do Idoso. Eu não encontrava nada. Mas não era porque eu tinha esquecido. Foi porque aquilo simplesmente não estava lá. Aquela informação, aquele conhecimento, aquilo nunca tinha feito parte de nada que eu estudei. E aí foi nesse momento que eu entendi uma coisa que mudou a minha carreira dali para frente. E se você é da área jurídica, o que eu vou te dizer agora provavelmente vai mudar a forma como você se enxerga como profissional. Se você está entrando na carreira jurídica, ou se você já está há algum tempo, mas essa ficha ainda não caiu, presta atenção. Aquele problema trazido não era uma questão jurídica. Aquilo era a vida, gente. E que nos exige uma maturidade profissional, uma maturidade espiritual, um conhecimento de vida que muitas vezes nós chegamos nas comarcas para trabalhar, para lidar no dia a dia com problemas pessoais, com questões muito mais simples do que todos aqueles princípios e teorias trazem. Mas nós não temos maturidade o suficiente para lidar com aquilo, porque aquilo é a vida. E no interior, quando nós assumimos e chegamos nas pequenas comarcas, as pessoas, elas não procuram o promotor e o juiz, o delegado, o defensor público só para aplicar a lei, só por uma questão jurídica. Elas procuram uma figura de confiança, alguém que elas enxergam autoridade, sabedoria, alguém que possa ouvi-las, orientá-las, dar uma direção. Não são só problemas jurídicos, mas verdadeiramente os problemas pessoais da vida. É para conversar com aquele marido que bebe, é para conversar com aquele filho que não respeita o pai e a mãe, que não volta para casa na hora que eles dão a ordem e dizem que o filho deve voltar. E você pode estar achando, muitos podem achar que isso é bobagem, mas não é. Muitos do que nós falamos, as orientações que damos, que levamos até essas pessoas, mudam a vida delas dali para frente. Porque nós temos uma responsabilidade muito grande pelo que falamos. Porque as pessoas, a partir de então, começam a tocar suas vidas com base nos ensinamentos e no que você disse. E às vezes ali você muda a vida de alguém. Você muda a vida daquele marido que bebe ou que é violento. Você muda a vida daqueles filhos que não obedecem os pais e às vezes o que você fala o tira das ruas e coloca numa sala de aula.
E ali eu percebi que a faculdade, todos os anos de estudo para concurso, tudo aquilo só tinha me preparado pela metade. Tudo isso me deu conhecimento técnico, mas não me ensinou a coisa mais básica de todas, quando nós lidamos com pessoas, que é ouvir. Aprender a ouvir. Esse dia, ele me deixou 2 lições que eu carrego até hoje. A primeira delas, antes de qualquer resposta, aprenda a ouvir. Com presença, com atenção, de verdade, genuinamente. Porque na maioria das vezes, as pessoas que sentam na nossa frente, elas não querem uma tese jurídica. Elas querem ser ouvidas. E muitas vezes, eu aprendi isso só com o tempo, tá? Só o ato de ouvir com atenção já resolve uma parte enorme do problema. A segunda lição, meus amigos, ela foi a mais difícil de engolir. Só o direito não bastava. Se eu continuasse sendo apenas um aplicador, fiscalizador de leis como promotor de justiça, eu ia me tornar um profissional robótico, frio e, com o tempo, frustrado. Para lidar de verdade com os problemas das pessoas e olha, para lidar também com os meus próprios problemas, eu precisava de um repertório que ia muito além do diploma. E aí vocês começam a entender por que esse canal nasceu, por que esse projeto nasceu. Porque a partir de então eu comecei a desenvolver outras habilidades e a buscar outros conhecimentos fora do direito que me transformaram num profissional mais completo. E eu pude, em muitos outros momentos, ajudar as pessoas com conhecimento muito além do conhecimento jurídico. E essas histórias, ao longo das nossas conversas e dos nossos vídeos, eu vou trazendo para vocês. Aquele casal de idosos, naquele dia, eles não faziam ideia do presente que eles estavam me dando. Porque eles me ensinaram logo no meu primeiro dia uma verdade que eu levaria anos até para entender por completo. Conhecimento técnico, o nosso conhecimento técnico que nós aprendemos na faculdade, aprendemos para passar num concurso, aprendemos para montar lá o nosso escritório de advocacia, ele abre a porta. Abre a porta do escritório, abre a porta do gabinete, abre a porta da vara do juiz. Mas é o desenvolvimento humano, espiritual, pessoal, profissional, que faz a diferença na vida de quem senta do outro lado da mesa. É a sua capacidade de ouvir, é o desenvolvimento da comunicação com essas pessoas, porque você não pode conversar com essas pessoas com qualquer tipo de linguagem. Elas não entendem o juridiquês. É a sua capacidade de ter empatia e se colocar no lugar do outro, porque às vezes a gente vem de uma realidade muito diferente e a pessoa nos traz um problema e nós não temos a menor compaixão e empatia porque aquilo nunca fez parte da nossa vida. Nesse dia eles também me ensinaram uma outra coisa, que os momentos que mais nos transformam em nossa carreira, eles não estão nas teses jurídicas que estudamos, que escrevemos ou que aplicamos. Estão nas histórias que nós temos a honra de escutar diariamente, quando paramos para ouvir genuinamente. E eu trago essa história porque eu sei que talvez muitos de vocês tenham vivido algo parecido. Sabe, gente, aquele momento que você percebeu que toda a sua preparação técnica não dava conta do que estava à sua frente. E você sentiu isso. E eu preciso te dizer, naquele momento isso não foi despreparo. Foi a vida nos ensinando o que a faculdade não pôde ensinar. E reconhecer que nós precisamos desenvolver muito além da técnica jurídica não é fraqueza. É o começo, é apenas o começo, o início, para nós nos tornarmos profissionais mais completos, mais humanos, mais justos, mais íntegros, mais honestos e verdadeiramente
nos entregarmos para mudar a vida das pessoas, porque como servidores públicos, nosso papel é servir. E aqui eu estou trazendo dentro do âmbito do serviço público, o advogado também tem um papel de servir e de levar a justiça e a melhor solução dos casos para os seus clientes. Mas agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários qual foi o momento que você percebeu que só o conhecimento técnico não era suficiente para resolver aquele problema que estava na sua frente. Pode ser uma história lá no júri, no seu gabinete, no escritório, numa audiência ou até da sua vida pessoal. Eu leio cada comentário e é a partir também do que vocês me contam que eu decido muitas das próximas histórias que eu vou trazer ainda aqui para vocês, algumas minhas, outras que vocês vão me lembrar, que talvez eu não me lembre, que vai conectar com as de vocês. Gente, se esse vídeo tocou você de alguma forma, curte, compartilha, isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo para a nossa carreira, porque o YouTube, ele entrega mais quando você comenta, curte, compartilha com outros colegas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade aqui no Além do Diploma. Meus amigos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Lembrando, toda semana um vídeo novo no canal. Um grande abraço a todos.